Glórias a Jesus. Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus. Amadas e amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso primeiro estudo da nossa EBD. Nós estamos no nosso segundo trimestre de 2025. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nome da revista é O Verbo se fez carne. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos no segundo trimestre de 2025. Glória a Deus, aleluias. A lição, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é a primeira lição hoje, Dia 6 de abril de 2025. Louvado seja Deus, o verbo que se tornou em carne. Aleluia. O nosso textuário está em João, Evangelho de João 1 até o 14. Aleluia, que fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz assim: o verbo de Deus inseriu-se na história e assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Glórias a Jesus. Então já peço que vocês se inscrevam. Louvado seja Deus, que deixe o seu comentário. Aleluia, seu pedido de oração. Louvado seja Deus, e o seu joinha para fortalecer o canal. Amém? Glórias a Jesus, Aleluia. Quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que aqui tem também, a EBD, Eu deixo aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluias. Glória a Deus. A nossa aula, da nossa EBD fica gravada também aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe está em João 1, versículo também 1 até o 14, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glórias a Jesus, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Não sou perfeita, estou aprendendo também, então vamos aprender junto. Louvado seja Deus, eu gosto muito de estudar a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço a vocês que se inscrevam, deixe seu joinha, seu pedido de oração, e vamos estudando a palavra de Deus. A introdução diz assim: neste trimestre vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. Então é por isso que ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, se destaca, porque ele está centrado ali no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho é o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina. Então, João, ele escreve esse evangelho para nos revelar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a singularidade da natureza de Jesus. Louvado seja Deus. E, ao mesmo tempo, encorajar a eu e a você, a nós, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como ele estava encorajando ali os discípulos, que, aleluia, através deste livro, deste evangelho,
que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, que você possa ser fortalecido e fortalecida pelo Senhor através desta palavra. Aleluia. O primeiro tópico fala assim, o Evangelho de João. Né? Então, o primeiro subtópico fala da autoria e data. Então, o apóstolo, aleluia, João, é o autor do Evangelho que leva o seu nome. Então, ele é autor desse livro, desse Evangelho. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, que está em João 21, 20 e 24. E também nos escritos, né, dos denominados pais da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90, né, depois de Cristo. De acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Ele está mostrando, né, a divindade do Senhor. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Então, o segundo subtópico fala o propósito do evangelho. Qual foi o propósito, né? O propósito deste evangelho, né, de João, tem como um dos seus propósitos levar o leitor, né, nós que estamos lendo a palavra, a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar-se a vida em seu nome, né? Porque a gente lê, a gente vai crer, vamos encontrar a vida em Jesus, né? João 20, 31. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. Primeiro, né, João, capítulo 1, verso 1 até o 14. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Então, ele está escrevendo, mostrando que Jesus foi enviado ao mundo por Deus, aleluia, para, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, morrer naquela cruz do Calvário, ressuscitar e nos dar salvação. Assim sendo, Logos é a palavra encarnada. Então, o terceiro subtópico aqui fala da natureza de Jesus. Então, apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana, né? Glória a Jesus, João 8, 39 e 40 e capítulo 9 11. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória de nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Então, aqui neste livro mostra a divindade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e a humanidade de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Então, o segundo tópico aqui fala Jesus, o verbo de Deus. Jesus, o verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o verbo, louvado seja Deus, é provável que tenha como referência Gênesis, primeiro. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma essência, aleluia, uma existência infinita, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim muitos, aleluia, assim muito além do passado, desde o princípio, o verbo já existia com Deus e estava com Deus e é Deus. João capítulo 1 e verso 1. O segundo subtópico fala da natureza fundamental do verbo. Então, tal como Deus é eterno, também o verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 8. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Glórias a Jesus.
Terceiro subtópico fala, no princípio era o verbo. João, capítulo 1, verso 1, diz assim, conforme já referimos no grego do Novo Testamento, a palavra que traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção da expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade e revelação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. O terceiro subtópico aqui fala a bênção do verbo. Então, o primeiro tópico fala a manifestação do verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. João 1, 2, 3. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. João 1, 4, 5. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. João 1, 6 e 8. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciada por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Está em João, 1 João 1, 9, 12. O segundo subtópico aqui fala do privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele fala assim, enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, pela fé no nome de Jesus. Está em João 1, 12 e 13. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino da redenção de toda a humanidade, Porque o Senhor nos redimiu naquela cruz. Assim, aos gentios foi assegurado uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Louvado 1 João 3:1. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Glória a Jesus. Então, o terceiro subtópico aqui fala da manifestação e habitação do verbo. Então, a frase, o verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. Aleluia, João 1,14 e 18. É importante notar a expressão e habitou entre nós, O Senhor entrou, habitou e está conosco. No texto grego, essa expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Glória a Jesus. Antes Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Então, o Senhor, amados e amadas, habita entre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então, eu quero, louvado seja o nome do Senhor Jesus, agradecer a todos vocês que têm passado por aqui, que têm se inscrevido, deixado o seu pedido de oração, me ajudado nesta obra. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para nossas respostinhas. Louvado seja Deus, aleluia, que diz assim, qual é a doutrina que o Evangelho de João explora? De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. De que forma o apóstolo João retrata Jesus no seu Evangelho? O apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história.
conforme a lição, qual é a maneira mais apropriada de interpretar a palavra logos. O conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. De que modo o apóstolo João destaca Jesus Cristo? João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. Que significado carrega a expressão o verbo se fez carne? Então, a frase o verbo se fez carne sugere a humanização de Deus que passou a viver entre os homens, ou seja, Deus entrou na história. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.